noite. Eu nasci em Novo Hamburgo e moro aqui desde os 9 anos de idade. E eu tenho o nome artístico Vi Mati. Eu vou falar um pouquinho do meu percurso nessa vida. Alguém aqui já sofreu bullying? Acho que não, né? Vocês olham para uma pessoa que sofreu bullying na vida, fui eu. Só que naquele tempo a gente não usava esse nome, né? E uma das coisas era por causa da arte. E eu não tinha condições de comprar os materiais, daí os alunos, os amiguinhos me emprestavam os materiais. E daí eu não ganhava mal de cheio. Naquele tempo era, digamos, de 100, eu ganharia 50. E isso me frustrou. E eu pensei, não vou dar pra arte, e desisti, meio que desisti das artes, né? Minha mãe deu uma força, continuei. Uma coisa que eu não contei, que eu fui pintar, então, quando meu pai uma vez me deu dinheiro, fui pintar um bambi, tricotar naquelas telas. E ele foi premiado, colocado numa exposição bancária e o meu foi o único que foi roubado. Daí era para desanimar, né? Daí meu pai não quis mais me ajudar. Se esforçou e aquilo não era barato. Daí, resumindo a minha história, quando eu casei, meu marido me pagou o curso, porque aquilo estava dentro de mim. Só que eu não ia para frente. Eu tinha uma barreira dentro de mim. E a professora sempre retocava, me ajudava, e eu pensava para artista, eu sou. E daí eu tive um bebê, e eu perdi o bebê. 4 meses, entrei em coma. E eu tive uma visão. Nessa visão, por que eu estou contando para vocês entenderem bem que aqui não aparece muito, né? Nessa visão, eu vi uma luz, tipo essas fluorescentes, mas era tudo luz. Tudo luz. Eu estava quase morte, né? E o chão era tudo xadrez, tipo isso aqui, mas xadrez também pegando. E daí eles conseguiram me reanimar para eu voltar. E eu disse para Deus, ó Deus, se tu me deu o dom da pintura, porque eu tinha um desejo muito grande para pintar, eu vou pregar o evangelho através das artes. Então, meu intuito é, eu prego o evangelho através das artes, através de versículos bíblicos. Deus fala comigo às vezes, assim, quando eu leio aqueles versículos, disso eu vou fazer uma arte. E eu fiz bastante coleção, né? Senhor dos Exércitos, um monte de coleção, assim, tudo bíblico, e todos eu coloquei xadrez preto e branco, que é a minha marca, né? E também eu pinto música, eu pinto tela através de música. Esse grandão aqui é através de uma música, quem conhece o Cris Duran, ele tem uma música Sonhos, né? E eu pintei em cima daquela música. E daí eu disse para Deus também, primeiro falei lá com a minha prof, eu quero aprender, eu vim para aprender a pintar retrato. Deus, mas eu não sei pintar. E daí não tinha ninguém no Rio Grande do Sul me ensinar, e para pagar era muito caro. Tinha Santa Catarina, esses lugares, né? Daí eu fui de joelhos lá e pedi para Deus também. Me ensina a ser retratista. E daí, simplesmente, da noite pro dia, eu virei pintora e retratista. Né? Não fiz nem curso para retrato, simplesmente encarei. Peguei fotos, então se alguém eu tiro a foto, eu faço de fotos, né? Então isso aqui são meus netos, essa é a mais velha, daí vai indo. Todos eles têm um aninho ali na foto. Aqueles já estão um pouquinho mais velhos, ó. E como Deus, quando a gente diz assim para Deus, eis-me aqui, ele me fez escritora também. Eu escrevi 3 livros. É uma série, Perseverar 1, 2 e 3. E todos eles eu fiz a capa, eu fiz, e a editora só editou, né? Porque para pagar uma capa isso custa muito caro. Eu mesma fiz. E é uma série da vida que eu tive antes, eu sou convertida, antes e depois de Cristo. Sabe que tem, eu estou contando nossa historinha aqui, mas eu não estou querendo deixar ninguém triste. Mas você sabe do que se trata o Setembro Amarelo? É alusiva a suicídio, né? E eu não vou contar muito, né? Mas só para ter uma história, para você saber. Então eu perdi aquele bebezinho, né? Que eu falei. E meu filho mais velho tirou a vida há 6 anos atrás, né? Então isso foi uma tristeza muito grande para mim. É uma coisa muito forte.
Vocês já perderam um bichinho, um cachorrinho, um gato? Dói demais, né? Imagina um filho, não dá para explicar. Então eu vou botar assim, ó. Vou tocar vocês. Nunca fazem isso com os pais de vocês, tá? Pai nenhum merece. Pela lei da natureza, os filhos que têm que enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Então se você tem um problema, né? Ele tinha depressão, chegou num ponto que não aguentou mais, morava longe de mim, procura ajuda dos pais, procura ajuda dos professores. Ah, o cara tá com depressão, isso é balaca. Como é que eles dizem? Balaca, né? Isso é frescura? Não, não é frescura. Se você tem isso, essa coisa de querer morrer, querer tomar um fim da vida, pede ajuda psicológica, ajuda do professor, ajuda dos pais. Ah, meus pais não vão dar bola, não interessa, falam, botam pra fora, pedem ajuda. Não fazem o que meu filho fez, né? E daí eu sempre gosto de dizer, quer dizer, não gosto de dizer, sabe aquela história de que o vai não cai 2 vezes, né? Há 10 meses eu perdi o último filho no suicídio. Então eu não tenho mais nenhum filho. Ele foi violentado desde os 5 anos de idade, eu não sabia disso, fiquei sabendo depois, porque ele não contava e tinha medo. Então, se você sofre abuso, procura ajuda, fala para os pais, vão na polícia, fala para os professores, mas não cala, para depois não acontecer isso. Mãe nenhuma merece. Deus me deu essa carta e não é para bonito, é para falar para pessoas como vocês, de pedir ajuda, pelo amor de Deus, não ficam com isso para vocês. Eu também fui abusada e eu não contava com meus pais. E eu levei uma carga muito grande para dentro do casamento e quase perdi meu casamento. Até que Jesus me tirou da lama e eu mudei de vida. Cada um, eu respeito a crença de cada um, mas para mim não existe outro a não ser Jesus. Ele é o único que pode nos ajudar. Só que ele coloca pais, pessoas mais maduras, psicólogos, professores na nossa vida para nos ajudar. E não pensa que isso é frescura, eu tô falando isso. Busque ajuda. Olha aqui, ó, bota a boca no trombone, mas não se cala. Porque o futuro pode ser assim, né? E Deus quer uma vida abundante para os nossos filhos, né? Os filhos dele. Então, a minha palavra, assim, eu só queria falar sobre isso. Eu sei que é uma coisa assim no meio das artes, mas as artes me ajudaram a superar isso. Com Jesus, é lógico, né? Porque se tu pode fazer muitas coisas na vida e não dá nada certo. Mas se tu tem Jesus, ele está sempre te carregando no colo. Ele não vai abandonar, né? E hoje eu posso estar falando isso para vocês, ajudando pessoas. E meus livros é para isso, né? Para ajudar pessoas e para não passar o que eu tive que passar. Os 3 livros já estavam prontos. Eu tenho mais um pronto que é uma ficção. E eu tive que chamar os últimos 2, tirar da editora para mudar o final. Nunca pensei que o final ia ser assim. Mas cada um tem uma missão. Talvez a minha seja só hoje essa, alertar vocês. Porque eu tenho certeza que talvez alguns estão passando por dúvidas, com medo, segurança. Não fiquem para vocês, né? Os pais amam vocês, mesmo que eles não sabem demonstrar. Eles amam vocês. Deus ama vocês e os professores também amam. Os professores, sabe, eu admiro um profissional, um professor, um médico, se eles fizeram isso, porque eles amam fazer isso. Então, somos amigos de vocês. Vocês podem contar com os amigos. Com um amigo, assim, amigo, companheiro também, né? Também pode contar, mas às vezes precisa de um profissional, precisa de uma pessoa mais madura para orientar vocês. Tá? Como eu falei no outro vídeo que eu ia fazer uns blocos das entrevistas, a minha foi a primeira, então aguarde a segunda. E espero que você gostou do vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, deixe seu like, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito e beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.